Você sabia que um dos maiores ícones da música brasileira já dormiu no chão batido e sonhava em cantar para o mundo inteiro? Se essa história pode te inspirar hoje, deixa um like, se inscreve no canal e vamos descobrir juntos como um garoto do interior transformou sofrimento em sucesso. Imagine uma casa sem energia elétrica, sem água encanada, com um chão de terra batida e paredes de adobe que mal protegiam do frio da madrugada goiana. É nesse cenário que nasce nossa história, no ano de 1951, no pequeno município de Minaçu, interior de Goiás. Enquanto o Brasil vivia os tempos dourados de Getúlio Vargas e as grandes cidades começavam a se modernizar, havia um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde a pobreza era tão real que você podia sentir o gosto amargo na boca de quem acordava, sem saber se teria que comer no final do dia. Ali, em meio a uma família de 9 filhos, nasceu um menino que viria a se tornar uma das vozes mais reconhecidas do Brasil. Mas naquele momento, ele era apenas mais uma criança que dormia no chão duro, coberto por um pedaço de pano velho, olhando para o teto de palha e sonhando com um mundo diferente. O pai era agricultor, a mãe cuidava da casa e dos filhos com a dedicação de quem sabia que não podia contar com mais ninguém. A seca castigava a região. A fome batia na porta todos os dias. E o futuro parecia tão distante quanto as luzes da cidade grande. A realidade daquela família era a mesma de milhões de brasileiros do interior na década de 50. Pequeno vilarejo onde viviam não tinha escola decente, não tinha posto de saúde, não tinha perspectivas. As crianças cresciam sabendo que teriam o mesmo destino dos pais: trabalhar na terra, lutar contra a seca, aceitar que a vida seria sempre uma batalha diária pela sobrevivência. Mas existe algo mágico na capacidade humana de sonhar, mesmo quando a realidade insiste em mostrar que os sonhos são luxo para quem tem o que comer. Naquela casa simples, entre irmãos que disputavam o pouco que havia, crescia uma criança com uma paixão estranha, uma obsessão que ninguém conseguia entender direito. Ele ouvia as canções que chegavam pelo rádio velho do vizinho e sentia algo diferente acontecer dentro do peito, como se aquelas vozes estivessem falando diretamente com sua alma. Quando tocava Luiz Gonzaga ou Jackson do pandeiro, ele parava tudo o que estava fazendo e ficava ali, hipnotizado, absorvendo cada nota, cada palavra, cada emoção que saía daquele aparelho mágico. A infância passou voando, como sempre acontece com quem precisa crescer rápido demais. Aos 10 anos, já trabalhava na roça com o pai carregando baldes d'água, cuidando dos poucos animais que a família conseguia manter, ajudando na colheita quando havia o que colher. Não havia tempo para brincadeiras, não havia dinheiro para brinquedos, não havia espaço para ser criança. A responsabilidade chegou cedo, como uma carga pesada nos ombros de quem ainda deveria estar descobrindo o mundo com a inocência dos primeiros anos. As manhãs começavam antes do sol nascer. Enquanto outras crianças da sua idade ainda dormiam, ele já estava de pé, ajudando a preparar o café simples, quando havia café, e se preparando para mais um dia de trabalho duro. O café da manhã, quando existia, era farinha de mandioca com açúcar mascavo e água. Nas épocas ruins, que eram muitas, era só água com açúcar mesmo. O almoço dependia do que a providência enviasse. Às vezes um pedaço de carne seca, às vezes só feijão com farinha, às vezes nem isso. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam de roda, corriam atrás de pipa ou inventavam jogos com pedrinhas. Ele carregava latas d'água na cabeça, vendia doces na feira da cidade, ajudava a mãe a lavar a roupa no rio. A cada dia que passava, a realidade se tornava mais dura, mais pesada, mais cruel. A seca de 1958 foi particularmente devastadora para a região. As plantações morreram, os animais foram vendidos por preços irrisórios e muitas famílias começaram a migrar para outras regiões em busca de sobrevivência. Foi durante esses anos difíceis que ele desenvolveu uma relação especial com a música. Não era apenas entretenimento ou diversão. Era escape, era alento. Era a única coisa que conseguia tirar sua mente daquela realidade tão pesada. Quando conseguia alguns centavos vendendo doces na feira, em vez de comprar comida ou guardar o dinheiro, ele às vezes gastava tudo para ficar algumas horas ouvindo música na única casa do vilarejo que tinha um rádio melhor. Foi nesse período que a música começou a se tornar mais do que uma paixão distante. Quando conseguia um tempinho livre, geralmente no final da tarde ou aos domingos, ele procurava alguém que tivesse um violão e ficava ali, observando os dedos dançarem sobre as cordas, decorando os acordes, tentando entender como aqueles sons simples conseguiam tocar tão fundo no coração. Não tinha dinheiro para comprar um instrumento, não tinha professor para ensinar, não tinha método ou escola.
Tinha apenas a vontade incontrolável de transformar em música toda aquela dor, toda aquela saudade, todo aquele amor que sentia pela vida, mesmo quando ela se mostrava tão difícil. Ele começou a criar suas primeiras melodias na cabeça, cantarolando baixinho enquanto trabalhava na roça, inventando letras que falavam do que via e sentia todos os dias. Histórias de amor impossível, de saudade dos que foram embora, de esperanças que pareciam distantes como as estrelas no céu do sertão. Não sabia que estava compondo, não tinha consciência de que aquilo que brotava naturalmente de sua alma eram as primeiras sementes do que viria a ser uma carreira brilhante. Aos 15 anos, a família tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo da história: migrar para Brasília, a nova capital que estava sendo construída no coração do país, onde as oportunidades pareciam infinitas e o trabalho abundante. A decisão não foi fácil. Deixar para trás tudo o que conheciam, por mais difícil que fosse, sempre provoca um misto de medo e esperança. Mas a seca havia se tornado insustentável, e ficar significava assistir a família definhar lentamente. A mudança foi traumática, como sempre é deixar para trás tudo o que se conhece, mas também representava esperança. Na capital, talvez a vida pudesse ser diferente. Talvez os sonhos tivessem mais chance de se realizar. A viagem foi feita em um caminhão pau de arara, junto com dezenas de outras famílias que também fugiam da seca. Foram dias de estrada poeirenta, sol escaldante durante o dia, frio cortante durante a noite, e uma ansiedade constante sobre o que os esperava no destino. Brasília dos anos 60 era um canteiro de obras gigantesco, uma sinfonia de tratores, martelos e sonhos de milhares de famílias que chegavam de todo o Brasil em busca de uma vida melhor. A cidade era literalmente um sonho em construção. E quem chegava ali sentia que estava participando de algo histórico, algo que seria lembrado para sempre. Foi nesse cenário de construção e esperança que nosso protagonista começou a trabalhar como vendedor ambulante, carregando uma mala pesada pelas ruas empoeiradas da cidade em construção, vendendo livros, revistas, produtos de porta em porta. O trabalho era duro, mas pela primeira vez na vida ele estava tendo contato com um mundo mais amplo. Os livros que vendia falavam de lugares distantes, de pessoas diferentes, de realidades que ele nem imaginava que existissem. Literatura brasileira, romances estrangeiros, livros de filosofia, biografias de pessoas famosas, tudo isso passava por suas mãos e despertava uma curiosidade insaciável. Ele começou a ler tudo o que conseguia, aproveitando os momentos de pausa para mergulhar naqueles mundos que os livros ofereciam. A Brasília da época era uma cidade de contrastes impressionantes. De um lado, a arquitetura futurista de Oscar Niemeyer, os prédios monumentais, a promessa de um Brasil moderno e próspero. Do outro, os acampamentos de candangos, as favelas que surgiam nos arredores, a realidade dura de quem construía o sonho com as próprias mãos, mas talvez nunca pudesse desfrutá-lo completamente. E foi exatamente essa curiosidade intelectual, essa sede de conhecimento que o trabalho como vendedor de livros havia despertado, que o levou a um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Corria o ano de 1968 e o Brasil vivia sob o peso da ditadura militar que havia começado em 1964. A censura era feroz. Os livros eram controlados com lupa, as ideias vigiadas como se fossem vírus perigosos. O AI-5 havia endurecido ainda mais o regime, e qualquer material considerado subversivo poderia levar alguém à prisão. Ninguém podia ler, vender ou possuir material considerado subversivo pelo regime. Mas nosso jovem vendedor ambulante, movido pela inocência de quem não entendia completamente as implicações políticas do momento, continuava vendendo livros que haviam sido proibidos pela censura. Para ele, eram apenas livros, apenas histórias, apenas conhecimento. Não conseguia entender como palavras em papel poderiam ser perigosas para um governo. A prisão foi um choque brutal. De uma hora para outra, ele se viu atrás das grades, acusado de subversão, tratado como criminoso por vender literatura que o governo considerava perigosa. Foi um momento de terror puro, de medo de que sua vida acabasse ali, naquela cela fria e úmida. Longe da família, longe dos sonhos, longe de tudo que dava sentido à sua existência. Os primeiros dias foram os piores. O medo do desconhecido, a incerteza sobre o futuro, a sensação de injustiça que queimava no peito como brasa viva. A prisão em Brasília, na época da ditadura, não era lugar para pessoas sensíveis. As condições eram precárias, o tratamento era duro, e muitos dos que entravam ali saíam completamente quebrados, física e emocionalmente. Mas existe uma força misteriosa no ser humano que se manifesta exatamente nos momentos mais escuros. Foi ali,
atrás das grades, ouvindo o eco de sua própria voz pelas paredes da prisão, que ele descobriu algo surpreendente. Sua voz tinha um poder que ele mesmo desconhecia. Quando cantava para os outros presos, quando transformava em música toda aquela angústia e esperança a algo mágico acontecia, as pessoas paravam para ouvir, os corações se acalmavam, as lágrimas rolavam. E por alguns minutos aquele lugar de desespero se transformava em um espaço de beleza e emoção. Presos políticos, criminosos comuns, pessoas de todas as origens e classes sociais se uniam em silêncio respeitoso quando ele cantava. Foi ali que nasceram suas primeiras composições reais, letras que falavam de liberdade quando ela parecia impossível, de esperança quando tudo era escuridão, de amor quando o mundo parecia cheio de ódio. Ele transformou aquela experiência traumática em combustível criativo, em fonte de inspiração para canções que mais tarde tocariam milhões de corações. Foi atrás das grades que ele descobriu que já era livre na arte. A música se tornou sua liberdade, sua fuga, sua razão de existir. Quando saiu da prisão, alguns meses depois, já não era o mesmo jovem que havia entrado. Saiu com uma certeza absoluta de que sua vida estava ligada à música, de que tinha uma missão no mundo que ia muito além de simplesmente sobreviver. A experiência na prisão havia sido dolorosa, mas também reveladora. Ele agora sabia exatamente quem era e o que queria fazer com sua vida. Os primeiros anos da década de 70 foram de luta intensa. Ele voltou a trabalhar como vendedor. Mas agora cada centavo economizado tinha um destino certo. Investir na carreira musical, comprou um violão usado, começou a compor suas próprias canções, procurou estúdios, gravadoras, produtores. A resposta era sempre a mesma. Seu som não tem mercado, música sertaneja não vende, procure outro trabalho. A indústria musical brasileira da época estava voltada para outros ritmos. A Tropicália estava em alta, a MPB dominava as rádios mais sofisticadas, e a música sertaneja ainda era vista como algo regional, sem apelo comercial nas grandes cidades. Os produtores não conseguiam enxergar o potencial daquele jovem que chegava com um violão, debaixo do braço e canções que falavam de sentimentos simples, mas profundos. Mas ele havia aprendido na infância uma lição valiosa sobre persistência. Quando se tem fome de verdade, quando se dorme no chão batido, quando se conhece o gosto amargo da necessidade, desenvolve-se uma determinação que nada no mundo consegue quebrar. Cada não que recebia se transformava em combustível para tentar de novo. Cada porta fechada se tornava motivação para bater em outra. Ele sabia que tinha algo especial para oferecer, mesmo que ninguém mais conseguisse ver isso naquele momento. Durante esse período, ele continuou trabalhando durante o dia e compondo durante a noite. As canções nasciam naturalmente, como frutos maduros que caem da árvore na hora certa. Falavam de amor de uma forma honesta e direta, sem floreios desnecessários ou artifícios rebuscados. Eram canções que qualquer pessoa comum poderia entender e sentir, que tocavam experiências universais de uma forma simples, mas profunda. Em 1973, aconteceu o primeiro milagre. Uma pequena gravadora independente, tocada por um produtor visionário que conseguiu enxergar o que os outros não viam, aceitou gravar seu primeiro disco. Não havia dinheiro para uma produção sofisticada, não havia orquestra, não havia recursos técnicos avançados, mas havia algo que nenhuma tecnologia do mundo consegue comprar: autenticidade. Sua voz carregava toda a dor e toda a esperança de uma vida inteira. Suas canções falavam de amores perdidos, de saudades que doem no peito, de sonhos que persistem mesmo quando tudo parece perdido. O processo de gravação foi uma experiência transformadora. Ver suas canções ganhando vida no estúdio, ouvir sua voz sendo captada pelos microfones. Senti que finalmente estava realizando o sonho que carregava desde a infância, menos. Tudo isso era emocionante demais para ser processado racionalmente. Ele chorou várias vezes durante as sessões de gravação, não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que só podia ser expressa através das lágrimas. O primeiro sucesso não veio imediatamente. Durante meses, o disco rodou nas rádios do interior sem grande repercussão. As vendas eram modestas, os shows pequenos, o reconhecimento limitado, mas lentamente, como uma semente que germina em silêncio, as canções foram conquistando corações. As pessoas se identificavam com aquelas letras simples e profundas, com aquela voz que parecia contar a história de cada brasileiro que já sofreu por amor, que já sentiu saudade, que já sonhou com uma vida melhor. O fenômeno começou no interior e foi se espalhando para as capitais. Primeiro foram as rádios de Goiás e Mato Grosso, depois as de Minas Gerais e São Paulo. As pessoas pediam para ouvir de novo, compravam os discos, cantavam junto. Havia algo na música dele que tocava numa ferida nacional, numa carência emocional que o Brasil inteiro sentia, mas não sabia como expressar. Meu Ex-Amor foi a canção que mudou tudo.
Quando começou a tocar nas rádios, algo extraordinário aconteceu. As pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir. Os pedidos se multiplicavam exponencialmente. As vendas dispararam de uma forma que ninguém havia previsto. Em poucos meses, toda a região centro-oeste conhecia aquela voz que vinha do coração do Brasil. Aquelas canções que falavam de sentimentos universais com uma simplicidade devastadora. A canção falava de um amor que acabou, mas que deixou marcas profundas. De uma saudade que dói, mas que também alimenta a alma. De memórias que são doces e amargas ao mesmo tempo. Era uma canção que qualquer pessoa que já havia amado poderia entender perfeitamente, que tocava em experiências comuns, mas as elevava a um patamar de arte verdadeira. O sucesso trouxe responsabilidades e oportunidades que ele jamais havia imaginado. De repente, estava sendo convidado para shows em cidades que nem sabia que existiam. Festivais importantes, programas de televisão. O garoto que dormia no chão batido agora subia em palcos iluminados, cantava para milhares de pessoas, via seus discos nas prateleiras das lojas de todo o país. Mas o mais impressionante é que, mesmo com toda a fama, ele nunca perdeu a conexão com suas origens. Nunca esqueceu de onde veio, nunca abandonou a simplicidade que sempre foi sua marca registrada. Princesa veio logo depois, consolidando definitivamente sua posição como uma das vozes mais queridas do Brasil. A canção falava de amor com uma intensidade que tocava fundo no coração de quem ouvia, transformando sentimentos complexos em melodias simples e inesquecíveis. Era impossível ouvir sem se emocionar, sem se lembrar de alguém especial, sem sentir aquele aperto no peito que só a música consegue provocar. A letra de Princesa nasceu de uma história real, de um amor que ele havia vivido na juventude e que tinha terminado de forma dolorosa. Mas em vez de guardar aquela dor para si mesmo, ele a transformou em arte, em algo que poderia consolar outras pessoas que passavam por situações semelhantes. Era essa capacidade de transformar experiências pessoais em arte universal que fazia suas canções tocarem tão fundo no coração das pessoas. Os anos 80 foram de consagração definitiva. Disco após disco, sucesso após sucesso, ele foi construindo uma carreira sólida, baseada na honestidade emocional e na conexão profunda com seu público. Suas canções não eram apenas entretenimento, eram companhia nos momentos difíceis, eram trilha sonora de histórias de amor, eram alento para corações partidos. Durante essa década dourada, ele lançou alguns dos maiores sucessos de sua carreira. Secretária, Carta sobre a Mesa, Como Eu Te Amo, cada canção se tornava um hino nacional, cantado de norte a sul do país, tocado em rádios, festas, casamentos, bares. Sua música havia se tornado parte da trilha sonora do Brasil, parte da identidade emocional de um povo que se reconhecia naquelas letras simples, mas profundas. O mais impressionante era sua capacidade de se manter relevante sem nunca trair sua essência. Enquanto outros artistas mudavam de estilo conforme as modas, ele permanecia fiel ao que sempre havia sido. Um contador de histórias, um intérprete de sentimentos, uma voz que falava diretamente ao coração das pessoas comuns. Quando olhamos para sua trajetória dos anos 90 até hoje, percebemos que existe uma linha invisível conectando o menino que dormia no chão de terra, batida ao homem que conquistou o coração do Brasil. Essa linha se chama determinação, se chama fé nos próprios sonhos, se chama capacidade de transformar dor em beleza, sofrimento em arte. Hoje, aos 72 anos, com mais de 40 milhões de discos vendidos, ele continua sendo aquele mesmo garoto do interior que descobriu na música uma forma de falar com o mundo. Suas canções continuam tocando em rádios de todo o país. Suas apresentações continuam lotando casas de shows. Sua voz continua sendo sinônimo de emoção verdadeira. Mas talvez o mais bonito de toda essa história seja o fato de que ele nunca esqueceu suas origens. Em entrevistas, sempre fala com carinho da infância pobre, da família simples, dos primeiros sonhos que pareciam impossíveis. Não tem vergonha do passado, pelo contrário, tem orgulho do caminho percorrido, da distância entre o menino que era e o homem que se tornou. Sua história nos ensina que não importa onde você nasceu, não importa o quão difíceis sejam suas circunstâncias, não importa quantas vezes o mundo disser que seus sonhos são impossíveis. O que importa é a força que você carrega dentro do peito, a fé que você tem em si mesmo, a capacidade de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Ele não precisava de um palco para brilhar, precisava apenas acreditar. E foi essa crença inabalável nos próprios sonhos que transformou um menino pobre do interior de Goiás em uma das maiores lendas da música popular brasileira. Quando você se sentir desanimado, quando seus sonhos parecerem distantes demais, quando a vida parecer pesada demais, lembre-se
dessa história. Lembre-se de que existe dentro de cada um de nós uma força capaz de mover montanhas, uma determinação capaz de superar qualquer obstáculo, uma luz capaz de brilhar mesmo na escuridão mais profunda. O garoto que dormia no chão hoje canta para multidões porque nunca parou de sonhar alto. E se essa história tocou seu coração, se essas palavras fizeram você acreditar um pouco mais em si mesmo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que os sonhos são possíveis, que a persistência vale a pena, que todo final feliz começou com alguém que se recusou a desistir. Porque no final das contas, todos nós temos dentro de nós a capacidade de transformar nossos sonhos em realidade. Basta ter coragem de acreditar, determinação para persistir e fé suficiente para continuar cantando, mesmo quando ninguém está ouvindo.